Saúde! Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar no canal Viver Brasil. E o convite para você acompanhar toda a nossa programação, mandar perguntas, mandar sugestões, mandar suas críticas. O que você está achando do nosso programa? Tá legal? Tá bacana? Siga a gente nas redes sociais, interaja com a gente, vai ser uma alegria conversar com você. Aproveite também para acompanhar a gente no YouTube, olha o endereço aí, ative o sininho, o famoso sininho para receber as notificações de programa novo e também pelo Instagram, claro que a gente está no Instagram, olha o endereço aí, também no nosso site. Vai ser muito bom contar com a sua participação, os endereços estão todos aí e as respostas também estão aqui. Bom, pessoal, agora a gente segue falando sobre alimentação na hipertensão. Rima boa, só na rima, mas na vida prática não é nada assim. A gente tem que andar afinadinho para a gente se prevenir de problemas piores. E a gente vai falar sobre isso com uma pessoa que entende muito do assunto, um grande estudioso sobre essa questão, o Dr. Eric Costa, está aqui conosco, médico especializado em cirurgia geral e atualmente faz parte do quadro clínico de cirurgia do Hospital Mater Dei. E ele também é pós-graduado em nutrologia. Muito importante e muito feliz de ter você aqui conosco nesse nosso primeiro programa, doutor Eric. Seja bem-vindo. Agradeço, prazer todo meu. Vamos falar, né? Como é que a gente pode colocar uma alimentação equilibrada na nossa vida de todo dia? Porque regime não é vida real e vice-versa, né? A gente fala e estuda muito hoje que existem dois grandes vilões na alimentação. O açúcar e o sal. O sal, principalmente o sal refinado, que é esse sal de cozinha mesmo, cloreto de sódio, e eles que estão relacionados a diversos problemas de saúde, principalmente hipertensão. Então são os dois grandes vilões que a gente às vezes alimenta e nem percebe que está comendo. Pois a gente fala de sal e aí a gente logo lembra desse sal do saleiro. Ele realmente faz muito mal, mas a gente come muito além do recomendado. A gente tem uma demonstração aqui, doutor Eric, da recomendação da Organização Mundial da Saúde de 5 gramas aproximadas, está nesse pratinho menor. A Organização Mundial de Saúde fala para a gente consumir em torno de 5 gramas de cloreto de sódio, que é esse sal mesmo refinado, por conta do sódio, que é em torno de 40% em cloreto de sódio, mais ou menos, que representa até o máximo limite que pode causar mal para a saúde. Então, o que a gente recomenda hoje? Que em torno de 5 gramas do sal de cozinha, até 5 gramas não faz mal. O problema é que o brasileiro consome muito mais que a gente sabe. É o equivalente ao dobro, quase 10 gramas. E é muito legal essa consciência que já existe, quase de uma forma coletiva, grandes cidades do mundo, incluindo a nossa querida Belo Horizonte, tem leis, tem uma lei, me parece que 2016, que proíbe o saleiro na mesa. Parece algo simples, mas isso faz com que você... Não é que o sal está proibido, mas você tem que pedir ao garçom o sal. Mudança simples em um hábito que pode nos ajudar a pensar mais, né, doutor? Ajuda sim. A grande questão é a adição do sal, porque os alimentos, na maioria que a gente consome hoje, que são alimentos industrializados, embutidos, enlatados, já tem uma grande quantidade de cloreto de sódio. E a gente adicionar com aquele saleirinho mais sódio ainda que é o problema. Mas a questão é que às vezes a gente faz isso sem pensar. Já vai na salada, tomate combina com sal. Sal sem tomate não é tomate. E já vai lascando o sal ali. Exato. Por isso alface, vai embora. Por isso que a gente aconselha bastante hoje os temperos naturais. As ervas, orégano, que consegue temperar os alimentos e não precisa de adicionar o sal. Hoje a gente tem uma gama de tipos de sal, né? O sal iodado, o sal de rosa, o sal marinado. Marinado esse também né? Isso faz diferença na quantidade de sódio, se a gente trocar? Eu sei que elas são opções mais caras, mas isso tem um resultado? Faz diferença sim. O grande problema do sal de cozinha, que a gente chama que é o sal refinado, é porque ele sofreu um processo industrial para retirar todos os bons sais minerais que apresenta no cloreto de sódio. Então, por exemplo, se a gente pegar um sal refinado, ele tem quase nada de magnésio, quase nada de potássio. E esses dois minerais são importantes para a nossa saúde, inclusive até para neutralizar o cloreto de sódio. Essa é a grande... Então, a gente recomenda hoje o sal integral, que são sal do Himalaia, sal grosso, fazem muito melhor para a saúde do que o sal refinado.
Sim, lembrando que eles são mais caros, mas eles podem ter um resultado melhor e eles não têm até um gosto muito marcante na comida. Pode ser um processo para a gente acostumar a comer menos sal, né? Hábitos alimentares acaba que a gente fala muito que são costumes. Tanto o açúcar quanto o sal são viciantes. Então a gente tem que se acostumar no paladar a algo novo. O sal integral, a gente consegue fazer substituições junto com esses temperos que eu falo naturais, que ajudam bastante a gente diminuir o sal refinado. Tem um hábito muito comum, principalmente na culinária mineira, que é ter o fogão ali do lado daquele potinho de sal, né? Isso pode parecer inofensivo, mas é ali que você pode... não estou nem falando que uma cozinheira de mão cheia aqui de BH vai errar a mão ali, mas pode ter menos sal se o sal não estiver tão próximo, né? Exato. O ser humano ele é muito no olhar, né? A gente alimenta muito pelos olhos também. Então, às vezes, se não tivesse aquele sal, nem usaria. Mas tem aquele salzinho do lado, aí você já costuma, aquele já potinho, coloca. assim, que tem até uma florzinha, assim, exato. todo bonitinho, fica ali na cozinha, do lado do fogão, né? Tem que deixar escondido. Aliás, é fogão, não é fogão, né? Fogão. Lá em São Paulo eu falo fogão, o povo nem sabe o que é. Tem outra coisa que eles não sabem também, trempe. Eu falei, fica ali perto da trempe. Trempe é o quê? Trempe é o quê, doutor? Trempe, aquilo que dá suporte à panela. Que dá suporte à panela. São Paulo parece que é um objeto da NASA. A trempe do fogão. É bem cultural mineiro. Fogão da formiga e do tomate, né? Tomate. Ah, como é bom falar essa língua de casa, né? Vamos falar dos alimentos que devem ser evitados. Não são proibidos, mas evitados. Temos aqui uma mesa. O que a gente bate muito na tecla hoje são do açúcar e do sal que a gente não vê. Porque uma coisa é o saleirinho que está em cima da mesa e a gente vai colocar ou não sal. O problema são os alimentos que a indústria já traz muito sal para a gente. Por exemplo, embutidos. A gente sabe que em torno ali de 100 gramas de uma salsicha, por exemplo, tem quase 4 miligramas de cloreto de sódio, que já é o limite, segundo a OMS. Então, alimentos industrializados, embutidos, enlatados, cerveja. O problema da cerveja é que tem sódio e tem açúcar. Sim. A gente sabe que o açúcar é considerado hoje talvez o pior alimento do mundo, envolvido sozinho em diversas comorbidades, problemas como diabetes, hipertensão, obesidade. E ainda tem o álcool, né, da cerveja, que a gente sabe todos os malefícios do álcool aí no nosso organismo. Um dos grandes... Assim, os enlatados também estão aí, Os né? enlatados, riquíssimos em cloreto de sódio, e riquíssimos em sal refinado, que é esse sal que eu falei que não tem nenhum mineral que a gente precisa, como potássio, magnésio. E também um dos grandes vilões, talvez considerado um dos piores alimentos do mundo, é a margarina. A questão da margarina é que é uma gordura de origem vegetal que passa por um processo que a gente chama de hidrogenização. Isso inclui muito ácidos graxos poliinsaturados, é gordura muito ruim. E leva à gordura trans. A gordura trans hoje talvez é considerada assim, uma das piores coisas para você colocar dentro do seu organismo. Gordura trans, tem estudos que mostram que são antinutrientes. Então fazem tanto mal, oxidam os vasos sanguíneos, assim, margarina na verdade é um veneno. Em alguns rótulos a gente vai ver a gordura hidrogenada, que seria a mesma coisa? Gordura hidrogenada seria a mesma coisa. A questão é que a gente sabe que pela regulamentação brasileira, se o produto tiver menos de 0,2 gramas de gordura trans, ele pode colocar no rótulo que não tem gordura trans. Então acaba sendo algo perigoso que está escondido aí para a população. E falar em questões escondidas no rótulo, né? Fica aquela dica assim, o rótulo tem uma linha, uma ordem do que tem mais conteúdo dentro do produto. Então quando a gente vê um produto que o primeiro ingrediente é açúcar, ou gordura hidrogenada, a gente tem que correr desse alimento. Corre. Tem que correr desse alimento, né? E o grande problema que a gente tem hoje, devido a questões que a gente sabe políticas, tem muito essas questões nos rótulos, que na verdade os alimentos têm, porém no rótulo não mostra pra gente. Então tem que tomar um certo cuidado. A gente ainda vai fazer aqui um programa só sobre a informação dos rótulos, mas desde já tem uma dica que eu gosto muito, que é assim, se tiver pelo menos um ou dois ingredientes com mais consoantes do que vogais, que você não consegue pronunciar de primeira, já é um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta. Eu vou dar um outro exemplo, que acaba que o rótulo engana muita gente. O óleo de cânula.
A gente olha o óleo de cânula, a gente pensa que é um óleo mais natural, de origem vegetal. E cânula, por exemplo, é algo criado. É totalmente sintético, né? Totalmente sintético. Um óleo canadense, né? É um óleo canadense totalmente sintético. Inclusive, eles tiram algumas impurezas que podem levar à morte. Então, a gente vê, assim, por questões industriais, de valores, deixando esse tipo de alimento para a população. Nós vamos também fazer um programa sobre óleo, vai dar o que falar, porque vamos falar do óleo de coco. O óleo de coco é quase uma questão religiosa, né? Entre os que defendem e os que atacam o óleo de coco. Mas vamos seguir aqui falando desses ingredientes ocultos. Eles são tão ocultos que, às vezes, um produto doce tem sal, por exemplo. Exatamente. Qual? Por exemplo, sorvete. Sorvete engana muito a população, porque além de gordura hidrogenada, tem sódio e alto teor de açúcar. Então, sorvete, a gente mencionou anteriormente da hipertensão, quem tem hipertensão passa longe aí do sorvete, infelizmente. Chocolates. A maioria desses chocolates hoje na indústria são ricos também em açúcar, nem se fala, e ainda tem sódio. Então, são uma combinação aí dos dois grandes veneninhos hoje da população. Aqueles chocolates que tem uma quantidade baixíssima de cacau, quase não é um chocolate, né? Quase não é um chocolate. A gente recomenda hoje o cacau que tem pelo menos 70% de cacau, porque aí faz até bem para a saúde. São antioxidantes, melhora a circulação sanguínea. Eles apresentam também um alto teor de magnésio. Magnésio, falando da hipertensão, a falta de magnésio leva muito a enrijecimento dos vasos sanguíneos e hipertensão. É interessante ler, faça esse exercício. Você gosta de um bombom delicioso, acompanhou a sua infância inteira, mas leia o rótulo dele, veja em que lugar está o cacau nos ingredientes. É lá no finalzinho. Talvez nem tenha, né, doutor? Alguns nem tem. É uma manteiga, né? É uma manteiga, eles mimetizam muito isso. É triste, gente. A vida, às vezes, fica triste quando a gente lê os rótulos, né? Vamos falar do peso, doutor. Tem uma relação muito direta com obesidade e o risco de doença. A gente está falando sobre isso hoje. Relação direta. A gente tem uma conta que a gente faz que quando você tem redução de 10 quilogramas, a gente já consegue reduzir em torno de 20 miligramas de HG na pressão. Então, por exemplo, aquele paciente que pesa 120, ele consegue reduzir 10 quilos, pressão que era 16 por 9, a gente observa que pode chegar a 14 por 9. E ele começa a entrar naquela fase do pré-hipertensão. Então, obesidade que está relacionada com o consumo exagerado de açúcar, de sódio, está diretamente relacionada à pressão arterial. É muito interessante. A gente não está aqui proibindo a ingestão desses alimentos. Eles fazem parte da nossa vida de todo dia. Mas só de existir a consciência de que esses alimentos podem acarretar uma lista grande de problemas, já muda, ou pelo menos já dá o start para girar uma chave que só gira do lado de dentro. Não adianta a gente falar aqui, doutor Érico, a gente falar todo o tempo aqui no programa, mas entender já é um primeiro passo, doutor? Sim, sim. Aqui a gente fala, o sódio, por exemplo. O sódio é importantíssimo para a nossa vida. Sem o sódio a gente nem viveria. Então, o sódio é importante para os vasos sanguíneos, controlar a baixa de pressão arterial. Problemas estão nos excessos. Então, aqui, a dica que a gente dá não é que tenha assim, que ser radical, isso é muito difícil, a gente sabe dos costumes. A questão é a moderação. Talvez a palavra principal seria moderação. Moderação em tudo na vida, né? Até mesmo também com a prática de exercícios físicos, né? A gente também teve, como efeito da pandemia que a gente ainda atravessa, um aumento muito grande da inatividade física, né, doutor? Exatamente. O que eu mais recebo hoje no consultório é o paciente falando, na pandemia... Mas durante a pandemia... Ele já começa uma frase falando da pandemia. Eu até fazia, doutor. Exato. Né? E o que acontece? A atividade física é muito importante nesse processo inteiro. A atividade física está muito relacionada à resistência vascular periférica. Quando a gente faz atividade física, a gente melhora a circulação sanguínea, o bombeamento cardíaco. Então, acaba sendo muito importante para evitar a hipertensão, evitar a obesidade. A falta de atividade física leva muito ao aumento do peso, isso aí a gente até imagina. Mas a pandemia a gente percebeu que houve uma piora muito grande. Mas muita gente também confunde atividade física com alguma coisa ligada à academia, que realmente
para muita gente, eu incluindo também, eu acho chato a academia, mas é preciso também entender que atividade física também é movimento, né, doutor? Movimentar, dar passos. Hoje, qualquer um, você compra por R$30. Sim, meu reloginho aqui hoje está abaixo, já tem quase 3.000 passos, mas está de manhã. Eu sei que você está vendo nosso programa aqui, pode estar em outro horário, pode estar no YouTube, pode estar em qualquer lugar do mundo, às vezes com fuso horário diferente lá no Japão, mas por enquanto, mas o objetivo é de 10 ou 15 mil passos. 10 mil passos, pelo menos. Então, você pode, olhou o reloginho, não completou, dá uma volta no quarteirão lá e às vezes você completa. O importante é movimentar. Nosso corpo precisa do movimento. Como o doutor Roberto mencionou, nosso corpo é uma máquina. E para a gente deixar essa máquina ativa, a atividade física é fundamental. Pelo menos uma caminhada em torno do quarteirão. Esses reloginhos, eles estão muito populares hoje em dia, eu tenho o meu aqui, mas existe também o chamado podômetro, né? Que você coloca no cinto, no bolso. Isso. Alguns celulares têm esse dispositivo. O senhor concorda com essa marca de 10 mil passos para definir a vida sedentária e inatividade? 10 mil passos por dia? Chegaram na questão de 10 mil passos, porque segundo os estudos, fizeram estudos comparativos mostrando que quem tinha menos de 10 mil passos estavam relacionados a maior obesidade, índice de problemas de saúde. Então, esse limite de 10 mil passos, a gente observa que tem melhora da circulação sanguínea, do coração trabalhar melhor e da resistência que a gente fala também à insulina. A insulina é um dos grandes vilõezinhos aí nesse processo. Vamos fazer também um programa sobre diabetes, sobre insulina, explicar isso tudo. Nossa lista está grande de pauta. Tá grande. Doutor, e aí na outra ponta, de quem faz muita atividade física na academia, a gente também tem uma questão com os hormônios, os anabolizantes. Sim, é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje no consultório também, é o uso desenfreado de hormônios esteroides. E hormônios esteroides estão relacionados a duas coisas principais. Primeiro, aumento da massa muscular em estado suprafisiológico, além do normal, requer um maior trabalho do coração. Sem falar que esses hormônios esteroides também aumentam o colesterol ruim, que a gente chama, que é o LDL, que está relacionado a entupimento de artérias, calcificações de vasos sanguíneos. Então, há um problema muito grande com o uso dos esteroides de forma desenfreada, sem acompanhamento. O controle da pressão arterial por si só já vai trazer vários benefícios estéticos que às vezes são procurados por esses anabolizantes, né, doutor? Exatamente, porque a correlação que a gente faz, se um paciente tem uma normopressão, tem uma pressão normal, a gente já espera que a circulação sanguínea fique melhor, que acumular gordura vai ser mais difícil para esse paciente. Então, a pressão é diretamente relacionada a benefícios estéticos, sim. Bom, e saindo um pouco da alimentação, existem também 2 hábitos perigosos, não só para a pressão arterial, mas também para outras doenças, que atingem boa parte da população brasileira e mundial. Tabagismo, consumo excessivo de álcool e também o tabagismo passivo, né? Exatamente. A grande questão do tabagismo, que a gente bate sempre na tecla, é da nicotina. A nicotina, ela faz um enrijecimento dos vasos sanguíneos, ela também está influenciando na questão de trocas gasosas pulmonares. E sem falar que a nicotina ainda tem efeitos deletérios no mecanismo de ação da insulina, causando uma resistência periférica maior à insulina. Esse paciente pode ficar até diabético. E o álcool que a gente mencionou anteriormente, ele traz problemas com a ingesta de sódio. Normalmente esses alimentos, essas bebidas que têm bastante quantidade de álcool, vêm junto com uma grande quantidade de cloreto de sódio e açúcar. E o álcool por si só leva a uma má circulação sanguínea, uma sobrecarga cardíaca. Então, estão diretamente relacionados também a problemas de saúde. Agora no rótulo do cigarro, né, tem uma informação importante assim, dizendo que não existem limites seguros para o consumo dessa substância. Isso inclui também o cigarro eletrônico, que muita gente acha, eu vou até fazer aqui entre aspas, saudável. Não, isso não faz mal, é o cigarro eletrônico. Ele não incomoda como incomoda as outras pessoas, né? A indústria, de uma forma artificial, retirou o cheiro, né? E colocou naqueles aparelhos eletrônicos. O problema do cigarro eletrônico está sendo que ele é aceito na sociedade. Então, a gente sabe que quem é tabagista, quem fuma, acaba nem sendo tão mais aceito na sociedade, fica um pouquinho mais excluído. Os cigarros eletrônicos, o paciente, a pessoa, ela consegue sentar num restaurante e ficar utilizando. E aquilo tem uma quantidade enorme de nicotina,
óleos ali que ficam de forma líquida depois para gasosa. Isso tem estudos novos mostrando até de aumento de gordura pulmonar envolvido com esses cigarros eletrônicos. E nos Estados Unidos ele não é permitido, ele não foi aprovado pelo controle de segurança americano e chega aqui no Brasil também não aprovado, mas é possível, cada vez mais ele está sendo vendido em vários estabelecimentos de forma irregular, né? De forma irregular e acaba virando o que a gente vê muito uma moda, né? Uma moda. Entre os adolescentes, é perigoso. Uma moda. Com relação ao álcool, a doutora disse aqui daquela famosa taça de vinho incluída na dieta mediterrânea. Sim. Então, existe um consenso aí de que com moderação poderia... Sim, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma taça de vinho diária é aceitável até mesmo por conta de uma substância que é o resveratrol, que dá em torno de 100 miligramas de resveratrol. Isso é muito bom para o corpo como um todo, circulação sanguínea. Então, hoje no consultório, a gente até manipula o resveratrol isolado e dá para o paciente. Não, doutor. Aí ele não toma o vinho. Deixa no vinho. Fala, você gosta muito de vinho, vou te dar um resveratrol aqui, comprimido. E pronto, resolveu o problema. É difícil, a gente sabe. Mas uma taça de vinho diária é bem aceitável, faz até bem. Não pode fazer aquela conta que, igual a doutora Roberta falou, que não beber a semana inteira, vou descontar tudo no final de semana. Aí é pior. Aí a quantidade de álcool é lá em cima. E o resveratrol nem passa a não ser mais absorvido. Toda substância ela pode se tornar tóxica no organismo. Até o resveratrol, que é muito bom, em grandes quantidades vai se tornar tóxico. Não tem caminho, né, doutor? Não tem moderação. Atalho. É moderação. Aliás, tem caminho. É o caminho do meio, o caminho da lógica, né? Da moderação. Doutor Eric, muito obrigado pela sua participação aqui. Fizemos um primeiro programa com muito estilo, 2 convidados fantásticos. Isso me dá muita alegria de seguir adiante. Uma honra. A jornada vai ser boa. É uma honra, conte sempre comigo, estou à disposição. Prazer todo meu participar desse programa. A alegria é nossa. O programa de hoje falou sobre pressão alta, os riscos, os tratamentos, o diagnóstico difícil, o que pode e o que não pode ser feita. Estou muito feliz de começar essa caminhada junto com vocês. Eu preciso e conto e convido para você estar conosco aqui nessa jornada e acompanhar a gente também nas redes sociais, no site, no Instagram. Veja aí os endereços, mande a sua sugestão, mande o seu comentário, diga o que você está achando desse começo de programa, que com certeza vai muito longe, não só aqui em Belo Horizonte, em Minas, mas no Brasil e no mundo. Me despeço aqui de vocês, saúde, fiquem com Deus e até o próximo Saúde e Bem-Estar.